Oi, Lívia, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Tudo. Que honra tê-la aqui novamente, compartilhando conosco os seus conhecimentos, os seus anos aí de caminhada na bioética, na pesquisa clínica. Grande contribuição, Lívia. Obrigado por tudo e por sempre, apesar de sua agenda super atribulada, eu sei que é super cheia, mas você sempre nos atende com muito carinho. Obrigada mesmo. A alegria é toda minha. Boa noite a todos, né? A pessoa que já vai atropela na live, né? Mas a alegria é toda minha, Gi. Você sabe que qualquer pedido seu, qualquer chamado seu é uma ordem. E é sempre Imagina. bom trazer essas inquietações, né? Geralmente eu venho para botar fogo no parquinho, não trazer resposta, mas mais dúvidas. O que é salutar por um lado, mas é o momento que nós vivemos e precisamos ter uma hora de reflexão, um momento para amadurecimento, porque os fatos sociais eles acontecem e nós, no direito, temos que trazer segurança para as relações e não mais confusão, mais do que a gente vive nesse É. momento. E a gente está sempre na lanterna, porque os eventos sociais realmente vão acontecendo e quanta transformação de uns anos para cá. Eu acho que só agora, com esse novo evento, com a pandemia que tivemos, essas informações, essa necessidade, esse banco de dados, a necessidade de usar mais informações recrudesceu, cresceu ainda mais com a pandemia. E assim vai, mas a gente está aqui para isso, como você falou, as respostas, a gente não tem nada na ponta da língua, mas precisamos conversar, refletir sobre o tema para que talvez a gente minimize um pouco os danos que estão por vir aí. E Eu a estava. grande vantagem, né, de nós estarmos nessa área é que ninguém teve descanso. Descanso é uma coisa que não existe. E essa necessidade de reflexão, além de trazer essa segurança jurídica, ela traz um aspecto muito importante, porque tudo que nós tratamos na área da saúde, seja com a reflexão bioética, ou mesmo trazendo esses aspectos novos que se impõem a cada momento pela revolução da tecnologia, ela acaba trazendo uma necessidade do olhar para dentro, mas não só olhar para dentro, mas olhar para o próximo, porque se a proteção ela é tida de uma maneira mais ampla, é a maneira mais clara que eu demonstro que eu sou ser humano, que eu sou empático, que eu me preocupo além de mim, eu me preocupo com o próximo. Que o que acontece com o próximo, ele pode causar reflexos amanhã e eu ficar absorta, não ligar em nada para o que acontece, mas pode ter um reflexo negativo se eu abro precedente para alguma pessoa que eu amo. Então, acho que esse momento tem trazido muito essa forma de pensamento, essa reflexão, e é isso que nós precisamos, essa empatia que falta em tantos momentos, mas tudo bem, continuamos. Essa é a proposta mesmo da bioética, é trazer um pouquinho de luz, de dignidade e parâmetros para se tomar sempre uma decisão, talvez não seja ideal, mas é a melhor que tem para aquele momento. E isso é muito interessante. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei super principiológica também, eu acho que vem em atendimento e convergente à dignidade da pessoa humana, aos direitos da personalidade, à privacidade, à intimidade. Agora, é um novo direito fundamental também, a autodeterminação informativa, porque os deveres, eles aumentaram daquelas pessoas, dos agentes que tratam os nossos dados pessoais, para além deles não se imiscuírem na nossa privacidade, eles precisam dar mais, eles precisam atuar positivamente para que eles cuidem bem das informações e, mais ainda, para que dote esses titulares de dados, nós, e sempre estamos, né, em várias ocasiões da vida como titulares, os nossos clientes, os pacientes das clínicas, quando a gente vai fazer uma compra em um site, e essas pessoas que tratam os nossos dados, que coletam os nossos dados, que armazenam, que processam, que eliminam, devem ter um cuidado a mais e nos municiar de informações para que a gente exerça o controle dos nossos dados.
autodeterminação informativa. É aquele direito de que a gente, mediante aquelas informações, nós temos o direito de exercer o controle sobre o que será feito com os nossos dados, né? A gente precisa ter ideia, porque às vezes a gente, numa rede social ou mesmo em um site de compras, nós fornecemos os nossos dados e não temos ideia do que, o que serão feitos com eles, com quem eles serão compartilhados, por onde eles vão passar. Eu acho que a LGPD veio ao encontro de reforçar essa tutela, não apenas da privacidade, mas da autonomia em relação aos nossos dados, Lívia. E assim, trazendo aqui, eu li um artigo, gente, muito interessante da Lívia, que foi publicado pela revista da Anadem. E nesse artigo, ela traz algumas reflexões, mais inquietações mesmo, no que toca à interface entre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a pesquisa clínica. Ela traz a questão do consentimento, né? Consentimento, na verdade, é um mito, mas ela traz para a gente essa realidade e trazendo também a necessidade do resguardo do sigilo. E isso é muito pouco explorado. Foi o primeiro artigo que eu tive contato, foi com o seu, de trazer essa realidade, como que a gente vai atuar, né? Porque já existe toda uma regulamentação acerca da pesquisa clínica, mas como que a gente vai fazer isso para que haja uma compatibilidade entre a regulamentação que já existe e a Lei Geral de Proteção de Dados? E para iniciar, Lívia, eu queria que você explicasse, porque muitos aqui não têm intimidade, mas querem começar a estudar a pesquisa clínica, e até com essa interface com a LGPD, o que é uma pesquisa clínica? Traz um conceito assim bem fácil para a gente conseguir entender e administrar. Antes de entrar na pesquisa clínica em si, eu queria dar um passo atrás, se você me permitir, Gi, Claro, até você para manda. trazer o espírito da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vivemos um momento de evolução tecnológica e que bom, ela é muito bem-vinda e é necessária, nos ajuda a viver melhor, ela nos ajuda a nos trazer, nos colocar melhor até na sociedade em certos aspectos, facilita a vida, por um lado, né? E também aumenta a nossa condição, né? Quantas coisas fazemos a mais por conta da tecnologia, mas enfim. A questão, a essência de uma lei de proteção de dados, ela inicialmente, se nós formos fazer um retrospecto histórico, ela trata principalmente com relação ao cuidado, né, ao ser humano, e para questões relacionadas a biopoder não Uhum. estejam incluídas, e de repente eu categorizar o ser humano por conta de características pessoais dele e eu imponha questões relativas a consumo ou modo de vida que de repente não estaria dentro daquela expressão da autonomia. Nós somos todo dia bombardeados por propagandas que o algoritmo calculou, porque eu acabei de ver uma viagem, então eu abro o meu e-mail, tem uma barrazinha lateral que aparece um monte de sugestão de viagem e aquilo acaba conduzindo a minha vida de uma forma. Com relação aos dados biológicos, que acabam sendo um foco de proteção, principalmente trazido por essa legislação, ela é muito importante ressaltar no sentido que eu posso, inclusive, parece filme de ficção científica, mas de alguma forma os autores desses filmes eles foram visionários nesse aspecto, porque ele traz uma conduta, de repente eu posso direcionar um indivíduo a ter acesso a um serviço ou excluí-lo a um serviço. De repente eu posso aumentar o valor de um seguro de saúde por conta de um dado que eu tenho de uma possibilidade de manifestação de doença. A gente trabalha muito em genética com probabilidade. Quando se fala em precisão, às vezes a precisão ela é vendida de uma forma equivocada, não é bem assim, né, que acontece na vida prática. Mas, de qualquer modo, eu posso categorizar esse indivíduo de uma maneira que, de repente, não traga um livre acesso para ele. E, dentro desse aspecto, eu posso trazer mais mal do que bem. Então, por isso, a necessidade de uma legislação que me proteja
cada vez mais desse aspecto dentro da minha individualidade. E aí, quando nós entramos no assunto pesquisa clínica, antes de continuar, eu vou cumprimentar o meu amigo Tércios, que estou morrendo de saudade dele, que eu estou muito feliz de ter encontrado aqui, uma grande alegria também. Mas quando nós entramos no assunto específico da pesquisa clínica, num primeiro momento, quando você toma contato com a Lei Geral de Proteção de Dados, você pensa, isso daqui é super tranquilo, porque o consentimento já é algo que existe, é uma situação extremamente importante dentro de um quesito mínimo que eu tenha para participar de uma pesquisa. O que, dentro da legislação de proteção, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu fico naquela zona gris, porque até que ponto o consentimento é legítimo? Por exemplo, eu vou ter acesso a algum produto, a algum serviço, em que fala do tratamento, e você conversa com alguém de TI, né? Fala, mas todo passo que se dá dentro do aplicativo, eu tenho consentimento. Quem vai ler aquele calhamaço de informações? Você aceita e ponto. Você não tem um processo de consentimento. Então, até que ponto a legislação está me trazendo uma quimera? Eu não sei. É algo que a gente parece que está problematizando, mas nós temos que refletir. Diferente do que é preconizado dentro de uma pesquisa clínica, o processo de comunicação, o processo de consentimento é algo muito importante, é fundamental. Inclusive, quando se externa um projeto de pesquisa, quando ele é submetido para ter uma análise para um comitê de ética em pesquisa, essa análise ela vai trazer um aspecto robusto no sentido de se verificar se a linguagem está adequada, ela tem que ser em forma de convite diferente dos procedimentos que ocorrem, né, dos termos de consentimento para procedimentos clínicos, a forma com que é reduzida esse termo de consentimento é diferente, justamente porque já trazendo aquela questão que você me perguntou, do que é uma pesquisa clínica, a pesquisa clínica ela vai trazer um processo formal, um processo sistemático para a produção de um conhecimento que ela vai me trazer uma resposta para alguns problemas que eu tenho na saúde ou questões relacionadas ao bem viver, que vai me trazer algum benefício na área da saúde. E ela, por ela ser, pelos históricos ocorridos anteriormente, pelos marcos que nós tivemos, ela é conduzida de uma maneira a trazer a proteção para esse indivíduo, e quem vai participar da pesquisa. Tanto que até o termo, em tempos atrás, que era determinado como sujeito de pesquisa, não é mais sujeito de pesquisa, para sair daquele aspecto de coisificação do ser humano, mas no sentido de que ele é um participante, ele está se autorregendo dentro desse processo. Eu vou participar em benefício da evolução da ciência. Então, eu tenho uma noção do que está acontecendo. Fato que a LGPD, apesar de trazer muito essa cultura necessária do consentimento, ainda nós não sabemos o que vai ser feito dos nossos dados. Escândalos de vazamento de dados têm sido recorrentes. Imagina se isso girar em torno dos nossos dados genéticos, como que vai ser essa situação. Então, é um alerta que a gente tem que ter, é uma questão para amadurecer e que se vai ter uma aplicabilidade que é necessária, essa legislação, que ela seja tratada de forma adulta, de uma forma mais madura e mais segura, para dar inclusive segurança às relações. Deixa eu dar uma boa noite a todos. Oi, boa noite a todo Tércio. mundo que está acompanhando. Eu cheguei atrasado do escritório, mas não pude deixar de entrar, minha amiga Lívia, para ela escutar um pouco e participar também, matar um pouco a saudade dessa forma virtual, né? E fico muito feliz de você estar aqui hoje conosco, pelo IBDIM, falando de um tema tão importante, né? E aí, se puder ajudar em alguma coisa, eu vou comentando também depois, tá bom? Se quiser atrapalhar também, estamos aqui. Vamos lá. É assim, a troca importante é essa, mas estou muito feliz em te ver mesmo, amiga. A gente só se via presencialmente, agora estamos assim. As saudade de um relações abraço, virtualizadas, né? Melhor do que
melhor do que nada. Estamos aqui juntos e é isso que eu falo. Olha que ganho que a tecnologia nos dá, mas ao mesmo tempo em que existe essa tecnologia, em que a ciência existe, os avanços na sociedade, a gente tem ganhos de qualidade de vida, mas isso precisa ser feito desde que respeitados os direitos humanos, a dignidade humana, a personalidade, os direitos, né, da personalidade de uma forma geral, o direito à privacidade, à intimidade, à honra. E a Lívia tocou num tema assim que é muito espinhoso, que é o consentimento. Será que o consentimento seria uma carta em branco, um cheque em branco, ou uma carta de alforria para que, no caso, os agentes aí de pesquisa, né? Eu tenho consentimento desse paciente, será que isso seria suficiente para se cumprir os princípios constitucionais, até os princípios que estão na Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acredito que não, porque pode haver até uma nulidade posterior, e o que a gente tem que ter sempre em mente, assim como acontece em um processo de consentimento de tratamento de saúde, em que o médico ele vai perguntar para o paciente, ele vai conversar, expor a realidade daquele tratamento para que o paciente exerça o seu poder de decisão. No caso, o poder de decisão sobre o tratamento de dados é a mesma coisa, é um processo, né, de consentimento, em que primeiro deve haver um diálogo, esclarecimentos, exposição, do que se tratam aqueles dados, por que eu preciso coletar, qual que é a finalidade, qual que é a necessidade, é um propósito legítimo ou não, onde que aquele dado vai ficar, aquele titular vai ter acesso. Então, são vários direitos que devem ser observados. E aí, Lívia, quando se fala também em pesquisa clínica, né, por óbvio que existem dados triviais também, CPF, nome, endereço, RG, mas se trabalha, assim, essencialmente aí é que a preocupação é maior com dados pessoais sensíveis de pacientes. E você me disse e me chamou muita atenção que mesmo um dado, às vezes, anonimizado, ele, né, lá na frente, um paciente com doenças raras, né, você consegue mapear e identificar, associar que aquela determinada pessoa é que está ali registrado no prontuário, todo o conteúdo de saúde dele. Eu queria que você falasse mais sobre isso para a gente. Então, vamos dar um passo atrás. Vamos. Pesquisa, quando a gente pensa em pesquisa, existem algumas pesquisas sociais que eu também vou precisar do consentimento do paciente, quem regulamenta. Vamos voltar até a própria estruturação das Isso, pesquisas volta. no Brasil. O que como é normatizada hoje a pesquisa clínica no Brasil? O que a gente tem de resolução, de lei? O que a gente tem hoje? A pesquisa clínica no Brasil, ela é regulamentada por normas infralegais. Não significa dizer que ela não tenha uma efetividade, não exista uma possibilidade de ter algo concreto. Nós temos uma estruturação muito interessante. A pesquisa clínica, desde 88, já existe uma norma operacional, existe um projeto de lei que ela traz em seu bojo algumas questões de forte indagação pela estruturação em si, e eu sou até de uma linha de pensamento que, se é para fazer um projeto de lei que regulamente a pesquisa clínica no Brasil, que ela seja feita com normas abertas, normas em branco, para que a regulamentação que venha a ser complementada posteriormente, ela traga algo mais concreto no sentido de que eu acompanhe a rapidez e a necessidade da evolução da própria ciência. Com relação à proteção, nós temos instrumentos protetivos. Existia a Resolução 96 de 96, que ela foi substituída pela Resolução 466 de 2012. E ela vai traçar todo o desenho do que acontece da pesquisa clínica no Brasil. A pesquisa clínica no Brasil, ela é fiscalizada pelo sistema CEP-CONEP, que ela é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde,
e a CONEP, ela é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. Há uma descentralização administrativa para se avaliar eticamente os projetos, que alguns passam, a depender da complexidade, pela CONEP e são descentralizados para os comitês de ética em pesquisa, inclusive eu faço parte de um comitê aqui em São Paulo, e nós fazemos a análise do desenho da pesquisa, se de repente eu vou colocar esse paciente em uma questão de vulnerabilidade, esse participante, desculpa, e ele entra em vários aspectos que pode ter uma pesquisa no sentido epidemiológico, uma pesquisa específica com condão de estatística, uma pesquisa social, ou também ela pode trazer o condão mais para procedimentos, para tratamentos especificamente, e os vinculados à própria descoberta de novas moléculas. Esses estudos, eles acabam trazendo no seu bojo uma anonimização do próprio participante de pesquisa. Por quê? Para quando eu tiver, depois da coleta desses dados, e de repente eu vou fazer o recorte para pesquisa em medicamentos, tá? Vamos cortar o resto, vamos fazer pesquisa em medicamentos. Então, eu vou ter, de um lado, quem vai ter o patrocinador, que em geral é a indústria farmacêutica, o investigador, que é o médico, né, o pesquisador que é o médico, e os dados, eles chegam anonimizados, para que não tenha viés de interpretação, para que, de repente, eu não ressalte alguma característica desse indivíduo. Então, quando eu faço a coleta de dados, é anonimizado por uma numeração e, a depender do momento, se de repente esse paciente, e é uma prerrogativa, eu estou falando paciente, mas é participante, tá, gente? Já viajei. A gente fala todo na hora de paciente, acaba falando isso. Mas, assim, de qualquer modo, em esse indivíduo querendo se retirar da pesquisa, ele pode a qualquer momento. Então, é o grande paradigma que existe. Eu posso me retirar dessa pesquisa, para onde vão os meus dados? A lei geral, ela trata no sentido, eu me retirei da pesquisa, os dados seguem comigo, porque eu sou o principal, os dados são acessórios, vão pensar desse jeito, então eu tenho que eliminá-los. Só que até que ponto isso não vai inviabilizar a pesquisa? A retirada desse banco de dados. Então, esse já é um ponto que se questiona. Ponto 2. Quando eu trato da pesquisa em si, eu trato de pessoas jurídicas, que a resolução 466, ela trata como quem pode ser o proponente da pesquisa, a organização pública, privada, desde que legitimamente constituída e habilitada, que vai ter um pesquisador responsável, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata como órgão de pesquisa uma entidade da administração pública, direta ou indireta, pessoa jurídica, direito privado, sem fins lucrativos. E aí a gente entra num primeiro embate. Dentro de todo esse aspecto, o laboratório, ele vai ter fim lucrativo. Até que ponto eu já não tenho um ruído de comunicação entre a Resolução 466 e a LGPD? Porque se eu vou ter uma aplicabilidade, eu vou lidar a todo momento com dados, eu teria que ter tido esse diálogo anteriormente da publicação e no momento anterior até a vigência da lei. Então, quer dizer, já tem uma grande falha. Quando eu trato dessa questão de a qualquer momento eu posso desistir dessa pesquisa, e isso tem que estar previsto no meu termo de consentimento livre e esclarecido, garantia de indenização é obrigatória, então, dentro desse aspecto da análise técnica que nós fazemos nos comitês de ética em pesquisa e análise ética, se falta uma virgulinha desse esclarecimento, que eu posso ser ressarcido, que é diferente a direito à indenização, há 24 horas por dia eu ter contato com alguém, caso aconteça alguma situação, eu preciso ter um contato com o pesquisador, então o endereço é fornecido, e a garantia que eu possa sair a qualquer momento. E aí, mais uma vez, não houve o diálogo. Se eu saio
E se tem uma determinação na LGPD, dentro dessa pesquisa, que se a finalização do tratamento de dados é a minha quebra do consentimento, com isso, no artigo seguinte, ele trata que os dados têm que ser eliminados, em algum momento isso pode me inviabilizar a pesquisa. E eu conto nesse aspecto não só naquela pesquisa que eu estarei participando ativamente, mas vamos pensar numa pesquisa que tem uma coleta de dados biológicos ou genéticos. Quanto que eu vou ter que revalidar esse consentimento, que isso a gente precisa trazer um diálogo mais apropriado entre a prática, que infelizmente acontece de maneira diferente, e aí a gente já faz a diferença nesse momento do que é um biorepositório, de um biobanco. O biorepositório, eu vou ter já desde o começo uma conduta, um direcionamento para pesquisa. Então, eu quero pesquisar tal situação. Então, eu vou ter o biorepositório, que eu vou coletar esses dados biológicos dos indivíduos e vou depositar ali. Encerrando a pesquisa, eu tenho duas opções. Ou eu destruo aquele material, ou eu passo para um biobanco. E o biobanco ele vai ter um aspecto mais amplo. Só que o que se tem na prática atual? Eu, até para facilitar, né, porque às vezes se perde o contato com o paciente, é uma questão que existe também de muita dificuldade, às vezes você faz parte, a pesquisa ela é iniciada num hospital-escola, né, faz um atendimento público robusto, e eu quero coletar os dados daqueles prontuários. E, de repente, a depender da pesquisa, eu precise do consentimento. Então, algumas instituições já de início falam, olha, esses dados aqui, a gente é um hospital-escola, então você já dá o seu consentimento. Então, tudo bem, o indivíduo nem entende o que está acontecendo, e aí eu questiono, né? A gente até em certos aspectos, em algumas pesquisas, se questiona até que ponto esse consentimento é de verdade verdadeira, né? Mas, enfim, é o que acaba acontecendo na prática, para até não se inviabilizar a pesquisa e mutatis mutandis, se essa situação é adotada também no aspecto dos biobancos, no sentido de que eu não preciso entrar toda hora em contato com o indivíduo para não revalidar esse consentimento, porque às vezes é impossível esse contato. Em havendo a possibilidade, ok. Em não havendo, eu peço a dispensa. Alguns acessos, inclusive, não só em biobancos, mas também nos prontuários de hospital, eles acabam trazendo uma situação para não se inviabilizar essa pesquisa da dispensa desse consentimento. Então, o que que acontece? Quando existe a apresentação do projeto de pesquisa, e que eu já vou trabalhar com o banco existente, eu peço a dispensa do consentimento, porque, em geral, é o que se preconiza, que esses dados cheguem anonimizados. Só que aí, no aspecto prático, é a problematização desse artigo que eu acabo trazendo. Muitas vezes você não consegue anonimizar pura e simplesmente. Em algumas situações, há pseudonimização. E dentro daquela característica intrínseca do indivíduo, alguma característica biológica, que pode ser uma doença ultra rara, uma doença rara, de repente eu quebro essa cadeia e eu descubro quem é esse indivíduo. Então, é um diálogo que tem que existir entre a legislação, a vida prática e as pesquisas, e que ainda está em análise e ainda nós não temos uma resposta completa. Mas é a problematização que nós precisamos trazer, até que ponto esse dado amanhã ou depois, por um aspecto que eu trouxe no começo, até a palavra biopoder, ela possa trazer prejuízo e colocar esse participante, ou mesmo esse indivíduo, que tacitamente já está envolvido nessa pesquisa e nem sabe, numa condição de vulnerabilidade maior. E aí, justamente dentro desse preceito que você trouxe, o fundamento da dignidade da pessoa humana, ele é totalmente aniquilado por uma falta de leitura adequada. Você falou, Lívia, que às vezes se dispensa, que é dispensável o próprio consentimento mesmo para o tratamento daquele dado. Mas essa dispensa, como que isso é formalizado? A gente precisa,
o patrocinador, o pesquisador, ele precisa pedir isso ao sistema CEP-CONEP? Como que é? Ou assim, ou está previsto ali, eu me enquadro naquela dispensa de consentimento, então já está tudo bem? Ou tem que fazer uma solicitação, um requerimento expresso? Todo projeto de pesquisa, ele passa pela plataforma Brasil. Então, antes da validação ética e técnica em alguns aspectos, o projeto não avança. Dentro dessa circunstância, eu tenho que justificar a minha dispensa do consentimento e, às vezes, essa questão prática que eu até trouxe. É um hospital escola, que às vezes, para não inviabilizar, de repente é um arquivo que já existe, um acervo antigo, então eu quero fazer um estudo retrospectivo a respeito de uma doença tal. Então, eu consigo catalogar pelo sistema, com auxílio da inteligência artificial, os indivíduos que tiveram essa doença. Vamos supor, vamos criar esse banco de dados. E aí eu consigo fazer esse rastreamento, só que eu não consigo. Às vezes é falecido e às vezes eu não consigo nem entrar em contato com o sucessor. Como é que fica essa situação? Então, para se dar essa concretização da pesquisa, eu tenho que ter uma aprovação, tenho que ter uma validação dentro do sistema CEP-CONEP para essa dispensa. Em alguns casos, nós rejeitamos, nós não admitimos, né? Mesmo com a autorização da instituição que armazena esses dados, nós não admitimos a dispensa. Então, tem que ser muito bem justificado, muito bem qualificado, e o pesquisador que submete esse projeto, ele tem que trazer isso de uma forma muito robusta. Nossa, isso vai dar Quando a muito gente, assunto ainda, né? quando a gente pensa aí na LGPD, né, e tudo que vocês já comentaram, a gente vai lá para o artigo 4º, e aí a gente vai pensar na parte de segurança pública, a gente pode pensar um pouco também na segurança epidemiológica, a parte de estatística, por exemplo, desses prontuários todos que a gente trabalha, Lívia. A gente sabe que muitos dos prontuários de hospital-escola, eles são utilizados para estatística de doenças em geral, né, e da parte populacional, quantos por cento da população tem doença X, vamos lá, uma coisa como o sífilis, se está voltando, se está aumentando, a SIDA e dentre outros. E o próprio artigo 4º ele fala na possibilidade de dispensa, né, da questão de tratamento de dados e da aplicação da LGPD para a pesquisa clínica. A gente tem pontos muito controvertidos na lei para a parte de pesquisa clínica e causam um pouco de... Vai travar um pouco? Causa um pouco de arrepio às vezes na gente pensar nisso, né? E que a gente vai ter nossos dados pessoais aí utilizados de forma sem consentimento e que o poder público, inclusive junto do poder público, essas empresas privadas que têm interesse comercial, eles vão poder pegar esses meus dados em algum momento e utilizá-los sem que eu tenha dado o consentimento e sem justificar o motivo, a finalidade. Mas assim, o escopo da lei, o fim da lei, a gente sabe que é a proteção do dado pessoal, que é um direito da personalidade, erigido a direito fundamental. Então, a gente tem, como você disse, e leva à reflexão essas contradições da lei com a pesquisa clínica, né? E assim, você falou uma situação muito fundamental, Tércios, e não é filme de ficção científica. É uma situação que aconteceu em mundo real, no Reino Unido, Estados Unidos, com relação a esses bancos de captação de dados genéticos. Por exemplo, Estados Unidos começou-se a fazer no final da década de 90 uma captação de dados, porque tudo virou a febre da genética, né? Tudo eu vou resolver com a genética. Aliás, quem não assistiu, assista. Tem uma série na Netflix, The One, que ela trata bem sensivelmente dessa situação, não vou dar spoiler, mas assim, trata dessa questão de vazamento de dados de uma grande empresa, e aí eles começam a categorizar os indivíduos a determinada situação que eu não vou contar para vocês, porque se eu fui obrigada a maratonar, vocês que eu não faço, mas vocês também, mas é bem esse sentido. E o que aconteceu? Reino Unido, Estados Unidos começaram a verificar essa questão dos dados
O que vai ser feito com os meus dados? É um grande banco público e eu tenho uma questão altruística em benefício mundial? Ou o que foi desmantelado, que foi justamente se formar um parque industrial da saúde vinculado a questões genômicas de interesse particular. Essa questão de dados é tão importante que, para além dessas questões de dado genético, mas trazendo um recorte bem atual da pandemia, foi se questionado as questões dos aplicativos para controle do alastramento da doença. Então, assim, especificamente em Com Itália, georreferenciamento, né, das pessoas. exatamente. Aqui no Brasil, o referenciamento acabou sendo utilizado, foi fechado essa possibilidade, e houve um referenciamento, vamos fazer a coleta de dados pela tecnologia mais maravilhosa que nós temos dentro da nossa estruturação, que vai ser o agente de saúde. Então, ele vai lá, ele vai colher os dados, etc. Tal, vou ter a segurança para onde vai. Ok. Em outros países, como por exemplo Itália, é o que a gente chama de boundary objects, né, que são os objetos limítrofes. Eles utilizaram um aplicativo e a italianada lá ficou revoltada. Eu posso dizer porque eu sou descendente, então eu sei como que é a revolta de um italiano, né? Então, o questionamento foi, tudo bem, eu vou ter um deslocamento, de repente eu vou saber onde tem aglomeração, minha conduta de vida, meus hábitos de vida. Para onde vão esses dados? Quem vai gerir o governo? Quem vai gerir é uma terceirizada, é uma entidade privada. Então, eles não admitiram essa situação. Então, dentro desse recorte que você trouxe, para a questão relacionada à saúde pública, o governo é obrigado dentro dessa especificidade que até a legislação trouxe, a fazer esse controle de dado, dar essa segurança. Que eu vou ter dados anonimizados, porque em realidade, questão epidemiológica, ela sempre traz esse conteúdo de anonimização, que ela vai estudar as comunidades em específico, quais são as manifestações endêmicas que possam existir, mas inclusive ela traça um perfil daquela comunidade. Então eu tenho que já existe uma obrigação estatal em trazer essa anonimização. Com relação a algumas outras situações que a gente tem partilhado no dia a dia e nem não sabe para onde vão os nossos dados, por exemplo, um exemplo disso, saindo um pouco do eixo da pesquisa clínica. Os reloginhos, né? Os Apple Watch da vida, para onde vai esse dado da minha frequência cardíaca? Será que isso já não está sendo rastreado de alguma forma? Um ganho que houve nos últimos tempos, por exemplo, o controle de insulina. O diabético, ele tem um dispositivo que ele, sem querer saber, ele já estava fornecendo dados para a indústria que acabou, obviamente, trazendo um benefício para ele, mas até que ponto ele não está sendo rastreado e até que ponto eu não tenho o meu consentimento, mas os meus dados estão sendo usados. Então, o que parece uma questão isso, de assim, ficção científica é uma situação muito gera um séria. lucro absurdo para as empresas, mas ao mesmo tempo a gente, como advogado, como jurista e como pessoa, eu penso muito na parte, que a gente conversei muito com o Giovana sobre isso, na parte discriminatória, que a lei veda, né, e ela rechaça essa discriminação, e na seleção perversa. Até que ponto um banco grande desse vai gerar uma seleção perversa que eu, em um certo momento, não vou poder utilizar algum sistema de saúde ou algum contrato, ou fazer algum contrato, porque eu estou num banco que eu não pedi para estar, meus dados foram arquivados indevidamente e, num certo momento da minha vida, eu vou ser, por exemplo, excluído de poder fazer um contrato de seguro de saúde, alguma coisa, porque já vai ter essa seleção perversa. E por mais que a gente diga que isso é abusivo, é real, isso pode acontecer na prática. Não, e assim, já está acontecendo e nós não estamos nos percebendo disso. E foi uma questão que foi até uma das palavras inaugurais, não vou nem dizer a fala, questões relacionadas ao biopoder. Esses filmes de ficção que parecem bobagem, mas o Admirável Mundo Novo, ele acaba trazendo essa discriminação. Gataca, aquele filme que acaba trazendo uma seleção bem genética, bem específica, que é angustiante em certas situações, até que ponto, mesmo se não tiver um limite nessa manipulação genômica, e aspectos relacionados à própria medicina de precisão, que muito se fala abertamente,
apenas em tecnologia, mas às vezes a interpretação está um pouco errada. O que é precisão? Precisão não é apenas o seu código genético. Eu saber quais são seus hábitos de vida, o que pode influenciar para o desenvolvimento de uma doença. E assim, a depender da situação e a depender do foco, você já está sendo rastreado. E nós temos, assim, uma situação muito clara com relação ao consumo. E eu vou trazer o exemplo da China. A China, eles são totalmente rastreados para onde eles vão. O bendito celular acaba rastreando e dando dados para o governo. E já tem estudos concretos no sentido de que, inclusive, a condição de consumo acaba. Quando a gente estava no começo do Código de Defesa do Consumidor, se falava muito em publicidade subliminar, que era proibido, e que alguns órgãos, inclusive, acabavam regulamentando para se proibir esse tipo de situação. Nós, a todo momento, estamos sendo conduzidos na nossa forma de consumo. Não apenas por questões estratégicas, de repente você vai no supermercado e tem aquele produtinho lá, mas você abre o computador, você acabou de fazer pesquisa no celular, você abre o seu computador, já tem uma resposta de algo que eu pesquisei, e às vezes é aleatório, e você é bombardeado o tempo inteiro. E Então, vocês até estão que falando aí, eu essa acho que a situação lei veda, não veda o tratamento de dados em si. Os dados são necessários para a ciência, para os avanços tecnológicos, para a qualidade de vida de uma população. Eu acho que o ponto-chave é o que vai ser feito com esses dados e se há abuso no tratamento desses dados. É por isso que a lei traz, e muito bem, como fundamento principal aqui da disciplina da LGPD, a boa-fé objetiva. Ela está lá como princípio, assim, primeiro ali ela está no inciso, né, no caput, aliás, do artigo, e os demais estão em incisos, princípio da finalidade, da adequação, da qualidade dos dados. Porque você partindo da premissa de que você vai coletar aquele dado, a gente precisa ter a segurança e uma expectativa, eu acredito que seja uma expectativa legítima, de que aqueles dados eles vão ser utilizados apenas para a finalidade com a qual fui informada. Então, eu fui informada em um hospital que aquele meu dado ele vai ser tratado, né? Ele vai ficar armazenado em prontuário, o médico vai examinar. Existe essa finalidade, eu preciso tratar esse dado pessoal sensível para a tutela da saúde, para possibilitar que o exame seja bem feito, para possibilitar que eu analise aquela radiografia para fazer uma cirurgia bem elaborada, bem precisa ou mais precisa. Então, a partir do momento em que aquele hospital, aquela clínica utiliza aquele seu dado de saúde para fins diversos, então eu vou compartilhar com uma operadora de plano de saúde, eu vou compartilhar com um aplicativo de saúde, ou isso eu acho que foge, sabe? É isso que vai precisar, as instituições vão precisar ter um olhar nesse sentido. O que fazer com o dado, informar o titular do que vai ser feito para o titular ter a ideia e a dimensão, não é apenas somente sobre consentir ou não. Eu não vou consentir que trate aquele dado, mas eu preciso ser informado, né? Porque para a tutela da saúde, muitas vezes existe a necessidade de se tratar. Não tem como o médico ele realizar uma cirurgia, ele fazer um diagnóstico, um prognóstico, não tem como ele fazer isso sem tratar um dado pessoal. Mas para isso aquele paciente ele precisa ser informado. Aí vocês falando de abuso, né? Até o IBGE, o Estado queria... Como que foi? Aquele julgamento do STF, em que eu acho que o Estado queria que fossem enviados dados de pessoas para o IBGE, para que o IBGE realizasse um estudo para fins de melhorar o desempenho aí da pandemia, para se prevenir, né, danos. Mas, assim, não foi especificada a finalidade exata. Eu preciso daquele dado para finalidade X, Y, Z. Não, eu preciso daquele dado para que a gente adote medidas preventivas na pandemia.
Isso não está Foi, explicado, não existe uma é, foi para finalidade. o Exato, STF e o pedido era que se usasse o georreferenciamento dos Exato. smartphones para que o IBGE tivesse esse controle de onde as pessoas estão se locomovendo ou não, mas exatamente o que a gente está trabalhando, a necessidade e a finalidade, ela ficam escusas. Então, a gente precisa pensar que o poder público, nessa situação de garantidor da saúde pública, né, da segurança e do bem-estar social, a gente tem que entender que ele vai ter que se posicionar, criar mecanismos de dar esse, esse momento que a pessoa espera. A gente sabe que tem muita gente no Brasil que não vai ter minimamente condições de decidir se aquele consentimento ele é esclarecido, livre, e que eu estou entendendo o que é que vai ser feito com os meus dados. E por isso mais ainda, porque tem pessoas que são vulneráveis no sentido de cognição, de entender o que vai acontecer com os dados dela. Né? Então, acredito que nós, como pesquisadores, como professores, como juristas, mais do que outras pessoas, a gente tem que questionar, levar para esse lado que Lívia fala sempre, e trazer o questionamento. A gente não está para concordar com tudo, e a gente precisa chegar no momento em que a gente garanta a dignidade do ser humano, e a proteção de dados está lá, levada, como a gente falou, a um direito fundamental. Só registrar aqui a presença de vários amigos, dentre eles estava o Felipe Abujan e a professora Paula Moura, que também escreve e tem bastante propriedade na parte de pesquisa clínica, entrou aí conosco e mandou um abraço. oi, gente, boa noite, amigos, queridos, que honra vocês aqui. E assim, só para complementar, o IBGE alegou o seguinte: olha, o que a gente está tratando não são dados sensíveis, a gente está tratando aqui nome, endereço, CPF, e o STF, assim, bem preconizou: olha, não importa, nenhum dado pessoal é insignificante. Todos eles, se cruzados com outras informações, né, se processados, eles podem causar um dano irreversível para a pessoa. E, assim, não existe mais dado insignificante. Todo dado, ele merece a tutela do ordenamento jurídico brasileiro. E até a segurança, eu acho que dessa informação, as medidas preventivas, que a LGPD fala, as medidas técnicas e administrativas de segurança da informação, né? O IBGE não havia adotado. O que a gente vai fazer para proteger esses dados desses pacientes? Eles estão protegidos em um banco seguro, em um software seguro? Nada disso. Não existia um planejamento em relação a esses dados. Então, tudo ficou muito perdido. Então, não é só apenas sobre ser o dado sensível ou não, se tem ou não consentimento. É proteger os direitos que vão além de tudo isso, né? E a questão também de, Tércio, são as estratégias da proteção desse dado. Então, o que é recomendado? Arquivo físico e não nuvem. Que a nuvem, apesar que você, em que pese a tecnologia, em que pese as questões relativas à segurança, principalmente na pesquisa, é uma orientação que se guarde em arquivo físico para se evitar essa possibilidade de invasão. E que é uma situação que nós tivemos até pouco tempo atrás, o Ministério da Saúde ser invadido, e a gente não sabe o que vai acontecer. Isso, assim, e é uma ironia, né? Porque a lei tinha acabado de entrar em vigor e nós tivemos esse tipo de ataque. O importante é que, eu sempre gosto de falar uma situação. Quando nós trazemos uma legislação, e para que alguns, a depender do jeito que ela é formulada, realmente ela engessa o pensamento, ela acaba trazendo uma situação mais difícil, mas porque a ética, eu acho que ela tem que vir antes, porque a ética, dentro do conceito dela, ela é atemporal, ela é ampla, e ela tem que abarcar certas situações. Que são atemporais, que elas não vão variar a depender daquele momento que a sociedade vive. E a moral, ela vai ser normatizada, né? Ela vai trazer a lei como um instrumento para se aplicar essa ética. De alguma forma, a LGPD, trazendo já o reflexo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, acaba sendo uma tradução mais ou menos do que houve já na Europa, que já existe essa preocupação há muito tempo
do que é feito com os dados, e como ele é um regulamento geral, a depender de cada estado, cada país da comunidade europeia, ela é adequado da sua forma, dentro da peculiaridade que já existe com as normas de cada país, mas querendo ou não, a LGPD, ela traz, dentro desse aspecto ético que eu falo, princípio lógico, ela traz certos princípios que eles acabam abrangendo e sendo um grande guarda-chuva para vários aspectos. A questão é saber explorar, a questão é saber trabalhar com isso. E a lei, às vezes, ela traz uma nova cultura de uma maneira mais pesada. E, querendo ou não, a LGPD ela foi sábia nesse sentido, estabelecendo uma multa pesadíssima. O que nós precisamos é realmente ter um órgão regulatório para algumas peculiaridades, ter uma conversa entre as vertentes que existe a possibilidade de aplicabilidade dessa legislação e, principalmente, que a entidade fiscalizadora ela seja composta por pares técnicos e não amigos do rei que são chamados ali a qualquer momento, como a gente vê em algumas agências reguladoras que nós acabamos tendo que trabalhar todas e encontrando cada vez mais empecilhos, porque o indivíduo não sabe o que ele está fazendo, ele foi colocado ali como enfeite, porque a questão dos dados ela é muito séria. Ela não dá para tratar como brincadeira. Essa a entidade fiscalizadora, inclusive, já deveria ter sido esboçada há muito tempo. Antes de entrar a lei em vigor, vamos fazer algo sério, um trabalho sério, com pares adequados, com indivíduos que entendam do assunto, porque é uma questão que o país ele pode se tornar vulnerável, não são só os dados pessoais, por mais que nós tenhamos essa condição de verificar, mas ser um grande celeiro para confusões que nós não precisaríamos passar por conta disso. E justamente por conta desse avanço da tecnologia e cada vez mais os dados serem requisitados e cada vez mais os dados serem utilizados até para um direcionamento, como o Tércio falou, para as escolhas perversas, para questões relacionadas, inclusive, ao biopoder. Então, é uma atenção que precisamos ter e é uma legislação a ser aperfeiçoada, obviamente que ela não é maravilhosa, mas dentro desse arcabouço de princípios, eu consigo ter um manejo adequado para conversar com outros pares, dentro, inclusive, desse recorte que a gente trouxe hoje, da regulamentação na pesquisa clínica. Então, tudo que você acabou trazendo a respeito do prontuário, do sigilo, era algo que já devia ser recorrente. Nós não teríamos que ter tanta dificuldade nesse manejo, porque nós temos a vertente ética, a vertente da proteção dos dados mesmo, eu já vou usar essa linguagem dos dados, né, dos dados pessoais, dos dados em saúde, que são esses dados sensíveis, que nós precisamos tomar um contato maior, mas, de repente, precise se refinar esse conhecimento, seja necessário refinar o conhecimento e a importância disso, porque não é apenas informar. Nossa população não tem a cultura que teria alguém que more no Reino Unido, que foi a própria população que acabou trazendo o questionamento. Peraí, o que está sendo feito com os meus dados? Para onde os meus dados estão? E a gente não tem nem isso. A questão acaba sendo tratada, eu trouxe até aquele recorte inicial de aplicativos, né? Mas nós damos o consentimento. Consentimento, aquele calhamaço que, não vou ler isso aqui. Sim, aceito. Será que você está aceitando? Então, a nossa cultura precisa mudar. E, de repente, educar mesmo as nossas crianças a respeito da importância disso. Porque não é uma questão limitada a uma mera quimera. Nós temos situações emergentes, situações sociais que possam acontecer com relação à falta de cautela do manejo dessas informações. A Paulinha Moura está comentando aqui, justamente, em saúde os dados sempre foram alvo de cuidado, só que mais no campo ético mesmo. Então... A gente sempre trata isso, por exemplo, conversando com Giovana, montando aula, conversando com os alunos, a gente vai para a questão regulatória, a área da saúde já tinha todas as normativas que indicavam a parte de segredo profissional, sigilo de dados,
impossibilidade de você revelar isso, sob pena de você, né, infringir aí diversas normas éticas, Código Civil, direitos constitucionais. Aí parece que a LGPD ela veio como uma lupa e aí aumentou ainda mais essa preocupação, né, com a parte de dados na área da saúde, e principalmente os dados sensíveis e ligados à parte de, por exemplo, eu vou perguntar se a pessoa professa testemunho de Jeová ou não, se ela vai querer receber transfusão de sangue, se ela tem a vida sexual dela, quantos parceiros ela tem ou não. Então, isso tudo faz parte da pesquisa na anamnese em saúde, e são dados que são personalíssimos, que só dizem interesse àquele ser humano, e não precisam ser colocados à disposição de um banco total. A gente conversou com alguns professores, aí a própria Fernanda Scheffer lá no grupo falando também, o Faleiros falou nesse dia, trouxe aquela questão do code bias, e foi exatamente lá na Inglaterra que o pessoal começou a reclamar que a polícia estava fazendo o reconhecimento facial e pegando os dados biométricos sem consentimento nenhum. Colocavam um scanner na rua e estava fazendo isso, e a população estava simplesmente passando, levantando a encharpe ou alguma coisa assim, e a polícia estava parando e constrangendo essas pessoas, porque você não pode cobrir o seu rosto, porque você estava sendo obrigado a ter os seus dados biométricos, né, e faciais coletados abusivamente pelo poder público. Isso causou um tumulto muito grande lá, como você disse. E você não sabe nem se vai ficar na mão do poder público. Por Uhum. exemplo, é o trazido pela Itália. A Itália ia coletar os dados, a geolocalização, o que esse indivíduo faz, a que horas. Só que quem estava fomentando toda essa administração era uma entidade privada. E aí? Então, é uma situação ainda muito mal definida. O governo também parece que não se preparou ainda, então vai precisar de uma iniciativa privada envolvida, mas qual é o ganho que existe por trás? Você quer ganhar dinheiro com os meus dados? Você quer, de repente, me estigmatizar por conta de alguma característica minha? Então, é muito importante essa reflexão. Existe aqui vocês falando da cultura do sigilo, da confidencialidade na saúde, mas a saúde ainda não sabe lidar com proteção de dados, porque proteção de dados não significa apenas proteger a intimidade, a vida privada, a honra. Não são apenas esses atributos, é muito mais do que isso. É você proteger a liberdade, dar condições da pessoa saber o que está sendo feito com aquele dado dela. Isso a saúde ainda não tem muito bem estabelecido. Tem a questão do sigilo, da confidencialidade, mas não tem ainda, infelizmente, a cultura de você, isso está mudando aos poucos, de você conversar com o paciente, olhar no olho dele, dizer o que está acontecendo, qual é o quadro dele de saúde, qual que é o prognóstico, por que ele está dentro daquela instituição. Eu acho que eu já contei algumas vezes aqui. Teve uma paciente que ela passou por uma cirurgia bariátrica e depois, na recuperação, ela falou com a enfermeira: olha, enfermeira, eu vou processar aqui o hospital. A enfermeira falou: por quê? Porque vocês não estão me dando comida. Ou seja, ela não tinha condições mínimas ali, porque ela não foi informada, ela não tinha um grau de instrução elevado, ela era uma pessoa super simples. E não foi dito a ela quais os cuidados que ela teria que ter, que ela ficaria privada de ter uma alimentação depois do procedimento cirúrgico. Então, essa cultura do diálogo ainda é escassa. Né? Tem a cultura do sigilo. É o processo de comunicação, que às vezes existe uma dificuldade muito grande nisso. Então, se fala em autonomia, se fala em consentimento, mas será que a linguagem chegou de maneira apropriada para ela entender? Então, será que ela realmente ela estava sabendo qual era o procedimento e quais são as consequências e o autocuidado que ela vai ter depois? Então, assim, a gente tem que pensar já com o enfoque da relação médico-paciente, que é uma relação construída. Ela não pode ser, eu informei e acabou, eu dei um papel de consentimento e acabou. Mesmo porque a gente tem que pensar que o documento, né, o termo de consentimento livre e esclarecido, é uma ponta final de uma relação pregressa que houve entre a interação entre o médico e o paciente e que, dentro desse sentido, houve o compartilhamento das decisões.
O compartilhamento no sentido de que houve uma possibilidade de apresentar opções para o paciente. Porque quando eu não apresento opções, eu não tenho autonomia, eu não tenho É, livre escolha, eu não tenho entendimento. Então, com base nisso, precisa se avaliar e achar que é um papel escrito de qualquer forma, sem ter essa individualização, sem ter esse contexto mais específico dentro da biografia do próprio paciente, isso não vai servir de nada. Tanto que eu tenho tido muita repulsa do termo medicina defensiva, porque ela, em algumas situações, ela se torna realmente ofensiva. Porque tudo que se tenta construir de uma segurança nas relações tem sido banalizado de uma maneira extremamente assustadora. E não é essa a nossa função. Independente da nossa função, de onde nós estivermos, a que lado, se eu faço defesa profissional ou se eu faço defesa do paciente, nós temos essa responsabilidade social. Antes de se pensar em judicialização, nós temos essa questão educativa. Por isso que existe sempre uma situação pregressa que nós temos que pensar. E com isso nós conseguimos aliar esses princípios trazidos pela LGPD, que aí eu penso no aspecto também de educar os colaboradores de uma instituição, pela segurança dos dados. Eu não vou ter, por mais que eu faça amarras, às vezes existe uma situação. Não expor, de repente, uma famosidade que vai num hospital, numa clínica X, se submeter a um tratamento, ou, de repente, vender, entre aspas, para a imprensa uma informação privilegiada. É uma cultura que entra até no aspecto do compliance mesmo, de é, saber impor uma questão ética. Então, assim, todas as legislações, toda essa nova geração que está existindo de normativas, elas estão conversando nesse aspecto. Precisamos mudar a sociedade, precisamos mudar a forma de pensamento, adoto os princípios para abraçar toda essa mudança que eu quero e, ao mesmo tempo, eu acabo abarcando isso como uma forma de agregar valor e uma forma de se modificar uma cultura. Às vezes a cultura ela pode ser estabelecida, a gente sabe uma questão, trazendo uma questão passada, que foi o uso do cinto de segurança, que uhum, aqui em São Paulo começou com esse aspecto, não usa, vai tomar multa. Estabelecimento, lei antifumo, se você deixar alguém fumar lá dentro, você vai tomar multa. E a LGPD está sendo a intenção de um aprendizado dolorido, porque vai estabelecer multa. Então, ou eu mudo a cultura para dar uma adequação adequada, e dentro dessa adequação eu dignificar esse cidadão, esse indivíduo que vai fazer parte desse serviço, ou vai se submeter a uma participação em pesquisa, mas eu tenho que trazer esse aspecto ético muito maior. E é esse o sentido principal dessa nova geração de legislações, que também foi inaugurada de alguma forma pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem um reflexo disso, que acaba trazendo o novo Código Civil, acaba trazendo uma vertente dessa, e a intenção, e eu acho que o futuro mesmo vai ser essa evolução. Precisamos ser mais éticos, mais é, consistentes nos Como o temas. Gi falou, né? A gente passa. Eu sempre falo, ela falou hoje antes de mim, mas eu sempre falo a boa-fé objetiva, eu nunca fujo, porque a gente vem da Constituição, depois o CDC, o novo Código Civil, entre aspas, que já é velho, que falou da boa-fé objetiva Sim, aos montes, no 422, e todos os reflexos em todos os tipos de relacionamento, e aí ele fala antes, durante, depois, de qualquer tipo de situação negocial ou não. Eu lembro aqui quando eu estava começando a dar aquelas aulas sobre compliance que você falou agora, eu falando sempre na medicina defensiva, que ela era egoísta e que a gente tem que passar para uma medicina baseada em princípios bioéticos, que aí teria paridade e o acolhimento das duas partes. Você vai fazer documentos eticamente povoados de ética nessa relação, construída ao longo prazo e que vai dar ao médico, ao fisioterapeuta, ao profissional da saúde, vai dar a proteção que ele precisa, porque ele está agindo eticamente, aconselhando corretamente, colocando os termos corretos no consentimento, fazendo essa informação qualificada, para que após a parte possa se autodeterminar. Então é um sistema todo que a gente tem que mudar, né? Até o próprio STJ, a gente sempre fala nisso, que já considerou que não existe a possibilidade do profissional da saúde usar o termo genérico e que ele é considerado nulo, que não existe na relação. Então a gente tem que pensar que cada ser humano vai precisar
de um termo que ele seja inteligível para aquela pessoa. Então não adianta eu chegar com como eles falam, mediquês, e para uma pessoa que não entende nada de medicina, né? Como a gente chegar com juridiquês e tentar passar isso para o cliente, a gente tem que tentar simplificar a linguagem, né? Agora, Então essas é muito importante. resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que regulamentam alguns aspectos da pesquisa clínica, por isso que eu acho que vai haver uma grande mudança. Fala-se muito, as pessoas, a classe médica, da saúde de uma forma geral, já estão habituadas ao sigilo, mas muita coisa vai mudar. A cultura de proteção de dados em si, ela é outra, ela perpassa pela intimidade, mas perpassa por muitos outros direitos a mais. Por exemplo, quando não tem, acho que não existe previsão nessas resoluções sobre a necessidade ou a obrigatoriedade de informar para esse participante de pesquisa quais são as pessoas físicas ou jurídicas que terão acesso a esses dados pessoais. Acredito que não tenha. E essa vai ser uma nova cultura. Isso Na vai ter que verdade, o passar a desenho fazer. da pesquisa já existe, sim. O desenho da Já pesquisa existe existe isso antes de da Lei Geral de da Proteção de LGPD. Dados. Você tem que saber o motivo da pesquisa, para que vai ser feito. Mas, Então, assim, dentro se dessa obriga a informar com quem os dados pessoais serão compartilhados, eu preciso compartilhar com um pesquisador, com outro, ou com uma determinada, não sei, às vezes uma parceira internacional, não sei aí a designação correta, mas, existe. assim, então esse Mas, participante ele tem que ser informado. primeiro que existe já nos termos mais modernos e que nós estamos exigindo a necessidade de esclarecimento sobre a anonimização de dados. Então, assim, vai ter sempre alguém que vai saber quem é esse indivíduo, porque, assim, a anonimização ela vai ser por um númerozinho. Então, naquela hora que eu tiver a necessidade de quebrar esse dado para, de repente, ele não quer mais fazer parte da pesquisa, então eu tenho os dados dele, que é o númerozinho, mas vai ser um que não vai se comunicar com o resto do pessoal. Vai ser mais ou menos assim, trazendo grosso modo, é mais essa situação. Agora, a pesquisa, se é um estudo multicêntrico, qual a vertente, qual o objetivo, isso é obrigatório ter no termo. Você tem que, tanto que, quando nós fazemos as reuniões nos comitês de ética e pesquisa, eu não faço parecer de maneira isolada. Sim, eu analiso, eu estudo aquele projeto de pesquisa, aí eu faço uma reunião para um colegiado. E essa reunião para um colegiado, que neste momento está sendo virtual, mas em geral ela existe a presença física de todos, ela existe uma troca de entendimento. Então, às vezes eu tenho dúvida desse projeto, posso ler? Então, a gente não vai submeter a se está com pendência, ou se é aprovado, ou se de repente é reprovado. Então, várias pessoas, várias vozes diferentes vão fazer parte dessa análise, por isso que não é algo unilateral, e é o que funciona muito bem, graças a Deus eu estou num comitê que é maravilhoso nesse aspecto, e além do mais, também tem mais uma situação, qual é a composição desse comitê? A minha está vinculado especificamente a uma universidade, né, a um hospital-escola, a maioria das pesquisas acabam saindo desse aspecto, mas, querendo ou não, eu tenho uma composição de um jurista, eu tenho um representante do paciente, a depender do tamanho do comitê, são dois representantes de paciente, então eu tenho alguém de ciências sociais, tem alguém da área da saúde, então ele é multidisciplinar, justamente para que esse filtro ocorra e que seja a pesquisa, o caminho dela seja o mais ético e incólume possível. E essa informação, o que vai ser feito, o que eu vou ser submetido, quem são os atores envolvidos, eu tenho que ter essa informação nesse convite que é chamado termo de consentimento livre esclarecido. Mas ele só existe, a assinatura, depois desse processo de comunicação. Então, eu tenho que ter essa informação sob pena de invalidar o prosseguimento dessa pesquisa. Tem que ter até um aviso de privacidade agora, assim, Tem. tem que ter o Não, já registro de tinha. operações de tratamento. Eu acho que vai trazer, assim, um burburinho para a instituição, vai haver uma certa mudança, né? Não tem jeito, porque é uma legislação que exige a prestação de contas.
Então, ela precisa ter a documentação de que ela está tratando adequadamente aqueles dados. Então, no mínimo, eu tenho que ter lá um registro de operações, identificando os agentes de tratamento, o controlador, o operador, quais são os dados pessoais tratados, como que funciona todo aquele mapa daquele dado, a hipótese legal, isso tem que estar registrado, o período, né, em que esse dado Mas ele isso vai já acontece, permanecer. Virgínia. Querendo ou Já tem, não, né? já existe, já faz parte do espírito da pesquisa clínica ocorrer esse tipo de preciosismo até dessas informações, mesmo porque vamos partir de um estudo de medicamento. Eu vou ter os indivíduos anonimizados, eu não vou identificar quem são esses indivíduos, até para saber quem é o grupo que está recebendo a medicação, a molécula nova, enfim, específico, e quem vai ser o grupo controle. O grupo controle vai ser aquele grupo que, a depender da situação, né? A gente teve uma questão excepcional relacionada às vacinas, que os indivíduos tiveram um grupo placebo, que é eticamente aceitável quando você não existe, não tem nenhuma estratégia. Era uma doença nova, era um vírus novo, então não se existia estratégia farmacológica, mas a partir do momento que eu tenho essa evolução, eu já tenho que oferecer um mínimo para esse indivíduo participar da pesquisa para verificar se existe placebo ou não. Mas, querendo ou não, esses indivíduos têm algum controlador desse dado, sim, que ele vai saber em algum momento quebrar dentro daquela numeraçãozinha, entre aspas, né? Pode ser alguma outra forma de identificação, mas enfim, em geral é assim. Para ter dentro dessa avaliação do método científico a comparação entre esses dois grupos. Então, quem realmente teve uma resposta maior à documentação, etc. E todos esses dados coletados, eles já vão sofrer essa questão da privacidade, esse cuidado, sigilo, esse tratamento que a gente fala tanto da LGPD, já existe, é da cultura da pesquisa clínica. A questão que nós temos que pensar mais para frente, quer dizer, mais para frente não, com maior propriedade, é o que se relaciona ao destino, às vezes, de alguns dados de biobancos, às vezes o que existe de interação de dados dentro de um hospital-escola. Então, é um cuidado maior que precisa existir, lógico, eu não vou excluir em nenhum momento, falar que sempre é o mundo ideal, a questão da pesquisa farmacêutica, mas já é uma cultura, esse cuidado com os dados, essa proteção específica. E sabendo que a pesquisa científica, ela é em prol da ciência, podem existir ganhos, alguns outros interesses, por isso que sempre a insistência de se analisar depois por outros indivíduos, por outros pares, até que ponto o desenho da pesquisa foi adequado, até que ponto houve uma condução específica e não se colocou, de repente, o próprio participante de pesquisa numa situação mais de vulnerabilidade, mas o fato que é independente dessa situação, nós precisamos ter um olhar mais específico para os biobancos, para questões que são relacionadas especificamente à pesquisa com genética, justamente para não se cair num risco de estigmatização e colocar abaixo toda essa proteção pretendida. E por isso essa dinamicidade de diálogo que precisa existir entre a norma já da Lei de Proteção de Dados, a cultura que existe do cuidado da pesquisa e o aprimoramento, sim, porque nós precisamos refinar o modo de pensar e que em alguns momentos nós não temos respostas, porque dentro desse embate, dentro dessa simbiose que tem que existir, nós precisamos de algo mais concreto e precisamos amadurecer, sim. Realmente, eu acho que o campo da pesquisa clínica tem um cuidado, um zelo extra, né, pela própria natureza e do bem jurídico tratado. Acho que vai além de um tratamento de saúde, não tirando a importância do tratamento, mas a pesquisa envolve fatores que podem ser mais predatórios, por isso esse cuidado. Poxa vida, a gente já está aqui com 1h17 de Nossa, live. eu falo mais que a boca, é isso aí. Você fala bem demais e tudo que você fala, eu confio e assino embaixo. Tudo que a Lívia fala, eu ligo para ela, Lívia, me ajuda nisso aqui.
e tudo que ela fala, eu sei que a fonte é legítima, é verdadeira e a informação é qualificada. Você é Olha a 10. responsabilidade, Gi, imagina. A recíproca é mais que verdadeira. E assim, o trabalho que você E e o Terços estão você, fazendo é um trabalho maravilhoso, muito bem concreto, muito, com uma repercussão muito importante. Dentro desse aspecto que nós falamos de mudança de cultura, eu tenho que parabenizar vocês, dizer a alegria de tê-los com um meio bem estrito de amizade e da importância que vocês estão tendo para o direito médico. E vocês estão colocando o direito médico raiz, não o direito médico Nutella. É muito fácil vestir a capa de super-herói e falar um monte de bobagem, não. Vocês estudam a fundo. E é essa qualidade que nós precisamos nesse momento de tanta revolução e tanto amadurecimento, que não vai surgir da noite para o dia, mas vocês já são propagadores disso, e isso me deixa muito feliz. É uma honra estar sempre perto de vocês. Ai, que delícia. a honra é nossa e sempre que a gente conversa, você traz muitos pontos de reflexão e eu sempre saio tendo que pensar muita coisa no outro dia, viu, amiga? Sempre que a gente se encontra, acaba a gente tendo muita reflexão e tendo que, às vezes, até é, fazer uma mudança de pensamento, como é que a gente vai se posicionar. Então, é muito bom. Satisfação. Ser seu amigo é tão importante. A amizade e a parte que você tem de conhecimento científico e sempre traz com muita propriedade. Giovana falou e eu corroboro, assino embaixo o que ela disse. E é sempre uma satisfação muito grande. E a gente ter você aqui no IBDI, nosso instituto, que foi pensado realmente com a característica de a gente trazer um pensamento jurídico do direito médico e da saúde, da bioética, com pessoas que têm propriedade, que estudam, e a gente teve aí já muitos professores, que são realmente a própria Paula, já teve live, aula conosco, participou de webinar, e Paula assim, eu aprendo também muito, é outra, aprendo, fenomenal. aprendo muito com ela, a professora A Fernanda Scheffer, que Paula é assim, um tá, ganho cada para a aula vida. aqui. A Paula é um ganho para a vida. É a irmã que o direito médico nos deu. Ela é uma Ela é. pessoa como ser humano, como caráter, como tudo. Então, eu não tenho nem o que falar. Toda vez que fala Paula, nossa, aí eu falo, ai, a Parou. Paula é o máximo, adoro ela, e é isso. Não tive a oportunidade de conhecer a Paulinha, eu já me refiro a ela sim, porque eu já tenho ela como uma pessoa muito querida e próxima, apesar de não conhecê-la pessoalmente. E eu estou ansiosa, viu, Paula, para esse encontro. Olha lá. A Eu tenho Lívia tido a já satisfação conheço. de Brad. encontrar quarta-feira, assim, virtualmente. Aí eu encontro a professora Paula, a professora Fernanda Scheffer, a professora Flaviana Rampazzo. Então, assim, são pessoas que eu acabo aprendendo muito. É quase um doutorado toda quarta-feira. Então, assim, são aulas excelentes e que a gente vai aprendendo demais. Então, É uma só troca, agradecer né? mesmo, É uma só troca. agradecer e poder contar com pessoas como vocês e que têm um conhecimento, e que estudam, que se reciclam. A gente aprende muito. Em breve a gente realmente vai estar, Paula, se Deus quiser, todo mundo Vamos. aí fazer um evento e se encontrar e conversar e poder se conversar em conjunto e Se fortalecer essa abraçar, amizade que pelo surgiu. amor de Deus, eu preciso abraçar a pessoa, gente. Eu vou ser que nem um koala quando a gente se encontrar, sabe assim? Ou bicho preguiça, né? Que agarra e não solta mais. Aguardem. Se preparem, Grudar, porque né? assim. O César Palumbo aqui, querido amigo aqui também. Um beijo para você. Obrigada pela audiência. Poxa, vamos ter que encerrar, Terços. Você está aí com a nossa lista, com a nossa agenda de atividades do IBEDIM? Eu hoje não estou, eu saí correndo do escritório para pegar a live e deixei meu notebook lá. Deixa eu ver E se eu consigo aí, abrir aqui. sim. Mas Ah, eu sei que na quarta a gente tem a live com o professor José Faleiro Júnior, que está decorado, porque é um excepcional. A gente conversou com ele na semana passada aí pela Comissão Nacional de Direito Médico. E assim, Faleiro, eu digo a ele, é uma biblioteca, é, ele ele é uma é. biblioteca, o cérebro dele é uma coisa fantástica. Ele deu uma aula, eu disse a ele, outra vez, ele deu uma aula sobre a LGPD em 1 hora. Ele fez um voo internacional e nacional em 1 hora. Não é fácil de fazer isso, né? E acho que a gente vai falar sobre
anonimização e pseudonimização, e é uma pessoa que tem um conhecimento de direito digital muito amplo e que vai poder trazer, né, vários aspectos do que a gente estava tratando hoje, se é possível quebrar, se não é possível quebrar. E a outra que eu lembro é na segunda-feira que eu tenho com a professora Fernanda Scheffer, que é outra que é um monstro de conhecimento, que vai falar com a gente sobre um assunto que eu tenho me identificado bastante, porque eu acho que é muito importante, que é a parte de perícia, né, médica, perícia legal, e a LGPD também, que a gente tem um rumo aí e não está bem definido, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Assim como a pesquisa clínica, na perícia, a gente não vê pouquíssimos trabalhos ou nenhum sobre esse entrelaçamento com a LGPD. Não tem. Eu acho que, Lívia, você já está saindo na frente, viu? Com seu artigo. São as Maravilhoso. inquietações, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa, a gente nunca está sozinho, né? Uhum. Essa inquietação, ela foi trazida por uma amiga minha, cientista, Charmila Souza. Ela é uma pessoa extremamente excepcional. A Paula conhece também a Denilene Silvia, que ela é uma pessoa também que ajudou na tese dela. E nós precisamos sair dos nossos feudos. Se é essa Uhum. mensagem que eu teria que passar hoje, vamos conversar mais com o pessoal da ciência, vamos falar mais com essas pessoas que têm um conhecimento raiz, que não adianta ficar problematizando isoladamente no direito sem ter esse entrelaçamento, sem caminhar junto com, de repente, com o médico que está na linha de frente, com quem está atuando especificamente com pesquisa clínica, com genética, porque nenhum conhecimento é isolado. Então, dentro da. Vamos pensar na pirâmide de Kelsen para acabar essa live de hoje, que assim, não existem, né? A gente tem a Constituição, tem as normas infraconstitucionais, que não existe hierarquia entre as leis, mas campos de atuação diferentes. Vamos trazer isso para a área da saúde. Nós não temos o conhecimento técnico deles, e eles também não têm o conhecimento técnico que nós temos. Então, está na hora de dar as mãos para construir uma segurança jurídica, uma sociedade melhor, uma sociedade mais ética e justa. E é isso que nós precisamos. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém, está todo mundo aprendendo. Foi o que eu falei para a Gi no começo, né? Minha primeira live foi com ela, eu não sabia nem entrar nesta coisinha Foi. chamada Instagram. Tem dias que eu chamo isso aqui de Instagrado, né? Porque eu me perco aqui. Então, assim, como é nos dar as mãos e como é andar junto e aprender em conjunto. E é isso que nós precisamos. Desarmar, preciso entender. Fulano, me ajuda aqui. Aí ele vai e explica. Aí eu também explico de alguma outra forma. E assim, vamos fazendo essas construções, esses compartilhamentos. E é uma alegria estar com vocês. E deixa eu parar de falar, senão a gente sai daqui 11 horas. Lívia, satisfação. Ah, Obrigado por ter aceito o convite, e, assim, saudade, e muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco e com as pessoas que nos seguem, tá bom? E vamos obrigada, gente. Amo marcar vocês, uma viu? coisa, tá? Vamos marcar alguma coisa de bioética para a gente tratar aqui no IBDIM também, a gente ir para a parte que você gosta tanto também, tá Isso bom? aí. Combinado. Beijo, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado a Beijo, um abraço todos. a todos, boa noite. Boa noite.